Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Espero que todas estejam bem, tenham tido passado um final de semana abençoado, um final de semana na presença de Deus. Hoje é segunda-feira, é o início da semana. Espero que todos venham ter uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção na presença do nosso Pai. Aleluia, que é o mais importante, minhas amadas irmãs, é estar na presença de Deus. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dêem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que é do nosso Jesus, o único Deus que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser glorificado, se chama Jesus Cristo. Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa família, é o nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Tessalonicenses, aleluia, louvado seja Deus, Tessalonicenses 2 e o verso 3, aleluia, que diz assim: a mim e a você, porque a nossa estação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Aleluia. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, e assim falamos, não como para agradar ao homem, mas a Deus. Aleluia. Que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra ligeireza, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que pudemos, como apóstolo de Cristo, pesado. Antes fomos brando entre vós, como ama o que cria o seu filho. Aleluia. Deus é nosso Pai, Deus é nosso tudo na nossa vida, minhas amadas irmãs. E a palavra de Deus, ela não é pesada. A palavra de Deus, ela é uma palavra de vida, de cura, de convenção, de libertação, de convenção, de conserto. Aleluia. A palavra do Senhor fala aqui para mim e para você, aleluia, que não temos que andar, fazer para agradar o homem, mas o evangelho de Deus, aleluia, ele é a palavra correta e perfeita e santa, porque a palavra de Deus, ela é santa. Aleluia. Porque a nossa estação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então nós temos que procurar andar, aleluia, com a nossa mente, minhas amadas irmãs, com o nosso coração limpo, aleluia. Não querer enganar ninguém. Falar sempre a verdade. Por mais às vezes o ser humano quer ali fazer as coisas no mais ou menos, mas nós temos que fazer para agradar a Deus, como a própria palavra de Deus nos ensina, falar, fazer para agradar o próprio Deus. Mas como fomos provados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, e assim falamos. Então nós temos que falar de Deus, aleluia, como a palavra nos mostra, como a palavra nos ensina. E que esta palavra, minhas amadas irmãs, nós temos que passar para as pessoas e para nós mesmos, a queremos viver de uma vida de acordo com a santa palavra. Perdão, com a santa palavra de Deus. Porque não adianta eu falar da palavra de Deus e fazer outra coisa. Assim eu estou sendo o quê? Como os discípulos fariseus. Os discípulos fariseus que era assim. Eles fazem como tem hoje, no dia de hoje. Fala uma coisa e faz outra. Diz um negócio e faz outro. Pensa uma coisa e a boca fala outra coisa. Então, isso se chama as pessoas que são como os fariseus, os escribas, aleluia, que não faz o que diz. Fala uma coisa, pensa uma coisa e fala outra. Louvado seja Deus, aleluia. Mas como fomos provados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar ao homem, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então ninguém engana a Deus. Um homem engana o outro, mas Deus não.
Porque a palavra dele é bem clara para mim e para você. Ela é viva, a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer de acordo para agradar o nosso Pai. Porque ninguém engana ele. O coração, ele nos conhece, o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso pensamento. Aleluia. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisoreja, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, nós temos que viver de acordo com a santa palavra. Procurar viver uma vida corretamente diante de Deus. Por mais que nós somos falhos, que aqui nessa terra não existe ninguém 100%, só quem é perfeito é Deus. Ele é perfeito porque Ele é Deus, aleluia. Mas nós temos que lutar, se esforçar para viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. É difícil? Não é fácil. Porque quem dizer que é fácil está mentindo. E a gente tem que ser o quê? Falar sempre a verdade. Não é fácil viver uma vida corretamente, procurar viver uma vida corretamente. Mas nós temos que tomar uma posição, nos posicionar e viver de acordo com a santa palavra. Por mais que às vezes as pessoas não acreditem, mas nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Porque ninguém, aleluia, a palavra de Deus diz que ninguém liberta ninguém, ninguém salva ninguém, mas só a palavra de Deus tem esse poder de libertar, de curar, de salvar, de restaurar, de levantar aquele que está caído, dar alegria ao que está triste. É a santa palavra que faz isso na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. E nós temos que viver de acordo com lutar, se esforçar para viver de acordo com a santa palavra, como está falando aqui no livro Tessalonicenses. Aleluia. Que nos diz assim: não buscamos glória do homem, nem de vós, nem de outros, ainda que podemos. Não devemos buscar a glória de ninguém, não queremos se gloriar para ninguém, porque a glória, Deus não dá a glória dele a ninguém. Só quem é digno de ser louvado, glorificado, exaltado é Deus, é Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Mas muitas vezes as pessoas querem se achar para as pessoas, se gloriar para as pessoas, aleluia, e não devemos fazer isso, porque a glória só é de um só, e só Ele é digno de ser adorado, de receber a glória, de receber o louvor, de receber a exaltação, de receber a glorificação. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Não devemos, aleluia, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda, se que podemos. Não devemos buscar glória de homem, não devemos querer receber nada de ninguém. A glória é para Ele, é para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Deus, só quem tem para querer, a gente quer e você querer receber, somente de Deus, que só Ele tem para nos dar. Aleluia. E continua, louvado seja Deus. Aleluia. Antes fomos brando entre vós, como um ama o que criou, o que cria o seu Filho. Então Deus, Ele ama cada um de nós. Aleluia. Ele ama o ser humano na face da terra, mas Ele quer ver de mim e de você o nosso esforço, o nosso ânimo para estar cada dia mais na presença dEle, buscar Ele, por mais que às vezes é difícil, mas nós temos que se esforçar, procurar viver de acordo com a santa palavra, minhas amadas irmãs. Não querer nada de ninguém, glória de homem nenhum, só Ele é santo, só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado e de ser glorificado, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração e bota ela em prática, leia a palavra, peça ajuda a quem pode lhe ajudar, o Espírito Santo, para que possa lhe ajudar a abrir seu entendimento, para que a santa palavra entre no seu coração, entre na sua mente e para que você, eu, todos nós, botamos a palavra de Deus em prática, a santa palavra. Amém, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe, lhe dê uma semana recheada de bênção, de paz, tranquilidade, saúde, seja curada em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.